E aí pessoal, tudo beleza? Meu nome é Bernardo Toledo da Brutus Motorsports e hoje a gente vai fazer um vídeo aqui sobre partida do motor. Eu vou mostrar os recursos que a gente tem de software e na linha de injeções até FT400 e a linha de injeções Power FT, que engloba aí da FT450 até FT600, os recursos que a gente tem de software também, que tem mais recursos. E vou aproveitar esse carro aqui para fazer um teste na mesma temperatura, obviamente em dias diferentes, de uma partida a frio com a FT400 e agora com a FT450, que eu já efetuei a troca, para a gente ver as diferenças e como a linha Power FT com esses recursos a mais traz um resultado melhor de uma partida mais rápida, mais consistente. Então vai ser bem bacana aí de mostrar. Pessoal, vou fazer um último teste aqui antes de desinstalar a FT400 e colocar a 450. Então eu vou fazer uma partida a frio, vai ser a primeira partida do dia. Hoje é um dia mais frio, eu estou aberto aqui com o programa da FT400. Temperatura da água 16 graus. E aí eu vou, depois de alguns dias que eu instalar a FT450, a gente faz um teste igual para a gente comparar se os recursos a mais da FT450 fazem com que o motor parta mais rápido, que provavelmente é o que acontece, porque ela tem muito mais recursos de software do que a FT400 para poder partir o motor. Vou habilitar o Datalogger aqui. Beleza, está habilitado para fazer uma gravação e a gente vê quanto tempo o motor demora para ligar. 16 graus. De primeira, demorou um pouquinho. Estabiliza, o atuador de marcha lenta funcionando. Bacana. Agora eu vou parar a gravação. Vou baixar o arquivo aqui. Pra gente ver quanto tempo o motor demorou para partir. Aí eu vou mostrar aqui para vocês quanto tempo que demorou. Depois daqui a alguns dias de trabalho que eu trocar a injeção, calibrar a injeção e tal, a gente faz um novo teste na mesma condição. A gente vai tentar, não sei se a temperatura do dia vai ser exatamente a mesma, vai ser a primeira partida do dia. E aí a gente compara as melhorias aí da FT450. Sete 7.4 segundos. 7.4 segundos para partir o motor. Então a gente vai ver com a FT450 agora. Pessoal, a gente vai fazer aqui agora a partida a frio, já com a FT450. Para fazer o comparativo com aquele teste que eu fiz com a FT400, foi uma partida primeira do dia, igual agora, 16 graus a água, aqui a gente tem 16,8, então o dia praticamente a mesma temperatura. Vamos ver como é que o carro se comporta e vou comparar com aquele tempo de partida da FT400. Vamos ver aqui, já está tudo pronto. Pegou bem. Pegou muito bem. Somente no etanol, sem auxiliar de gasolina, nada esse carro não tem. E já está estável, não acelerei nem nada. O atuador de marcha lenta já deixa o carro acelerado, 1200 RPM. E eu vou fazer aqui, vou pegar aqui o log para a gente poder ver o tempo que gastou para partir o motor. (2,4 segundos). 2,4 segundos. Na outra injeção 7,4. Então 5 segundos mais rápido essa injeção aqui, a mesma temperatura, com tudo igual. A única coisa que eu troquei foi a injeção, que essa injeção tem muito mais recurso, né, para ajudar nas partidas a frio.
como o primeiro pulso de partida, uma possibilidade maior de tempo de injeção na partida também, controle do atuador na marcha lenta na partida, pontos de ignição diferentes para temperaturas diferentes. Então você tem mais opções aí para a partida, mapa pós-partida também. Então, acertando isso, chegando numa posição boa, tem uma partida excelente do carro. Pessoal, vamos lá, vou mostrar aqui, ó. Esse é o software ECU Manager, que é o software que tem acesso às injeções FT250 até FT400. E eu vou mostrar o que a gente tem aqui de recursos na parte de partida do motor. Aqui em ajustes complementares tem esse item, partida do motor, que ele está aberto aqui na tela. Nesse item a gente tem essas 5 opções aqui. A partida, o ponto de ignição na partida, que aqui está 15 graus, ele vai aplicar esse ponto de ignição somente em carros que usa roda fônica. Carros que usa distribuidor, ele não habilita esse campo e aplica 0 graus. Bom, em qualquer temperatura vai ser aplicado 15 graus de ponto de ignição durante a partida. O que ele considera durante a partida? É sempre rotação abaixo de 600 RPM. Essa injeção na partida a frio é a quantidade que o bico vai abrir abaixo de 20 graus de temperatura de água. Então, se ele tiver 20 graus ou mais frio, ele vai aplicar esse tanto aqui de injeção. Na partida quente, você diz aqui nesse campo de temperatura do motor qual que é a temperatura que você considera que o motor já está quente. Então aqui está 50 graus. Então a 50 graus ou acima ele vai usar esse valor aqui de tempo de injeção para poder partir o motor. Se o motor tiver entre 20 e esse valor 50, ele vai fazer uma interpolação entre esses dois valores aqui, para ter um valor de tempo de injeção proporcional à temperatura. E por fim, se você tiver uma bancada ou 2 bancadas de injetores, você pode escolher se você quer injetar somente na bancada A, que é a bancada principal, ou se você tiver 2 bancadas, se você quer injetar nas 2 bancadas ao mesmo tempo. Bom, é isso que a gente tem aqui de opção de partida do motor. Agora mostrando outras regulagens que a gente tem durante a partida, aqui na parte de controlador de lenta, a gente tem aqui, se você estiver usando uma FT400 com a borboleta eletrônica ou motor de passo, você tem essas 2 opções aqui na partida, que é a abertura que o atuador, ou o motor de passo ou a borboleta vai tomar quando frio e quando quente. Então 20 graus de temperatura ou menos, ele vai tomar essa posição aberta. De 80 para cima, ele vai tomar essa posição. Entre os 2 valores, ele interpola aqui os valores para achar o valor proporcional à temperatura. Se você tiver com as outras injeções que não tem motor de passo, borboleta eletrônica e usar um atuador de marcha lenta, uma válvula solenoide, você tem algumas opções aqui na partida também, quanto tempo que ele vai ficar acionado e abaixo de qual temperatura, abaixo de qual RPM. Então, isso aqui também são fatores que controla a quantidade de ar durante a partida. Então é isso que a gente tem nessas linhas de injeção até a FT400. Bom pessoal, agora mostrando aqui no FT Manager, que é o software das FT450 até FT600, eu vou mostrar as opções que a gente tem aqui na partida do motor. Começando pela injeção, eu tenho esse primeiro mapa aqui, ó, primeiro pulso de partida. Esse mapa aqui é um mapa de tempo de injeção em função da temperatura, que dá esse gráfico aqui, aonde você vai colocar quantos milissegundos o seu bico vai pulsar no primeiro pulso. Então, como é que é esse primeiro pulso? A partir do primeiro momento que a injeção percebe a rotação do motor, ele dá um pulso desse valor aqui. Então, isso aqui ajuda bastante ao motor a pegar, principalmente com etanol e principalmente frio, onde você pode colocar um pulso bem alto. Bom, logo depois desse primeiro pulso, ele pula a estratégia para esse segundo mapa aqui, que é o mapa de partida do motor, que é o tempo de injeção versus a temperatura, aonde ele vai segurar esse valor aqui enquanto o motor estiver abaixo da rotação que você programou no sinal de RPM, na características do motor. Eu vou mostrar para vocês. Então ele segura esse valor aqui,
também ajuda bastante quando o frio aumentar aqui o tempo de injeção. Então ele fica em função dessas temperaturas. Você pode alterar os breakpoints aqui, os pontos do mapa, se você quiser uma temperatura diferente. Bom, logo após o motor passar daquele RPM que ele considera que o motor já saiu da partida, ele vem para esse mapa aqui, que é o enriquecimento após partida. Então esse mapa aqui, ele é em função de duas variáveis, temperatura e tempo. Então, vamos supor que o seu motor esteja a 30 graus, então logo que ele passar daquele RPM de partida, ele vai vir aqui em 30 graus e vai contar esse tempo aqui, por exemplo, de 0 até 8 segundos, e vai enriquecer 30% imediatamente, depois de 1 segundo 20%, depois de 3 segundos 11%, depois de 8 segundos 2%. Então ele faz isso aqui em função de temperatura, também ajuda muito, e inclusive tem uma dica, você pode colocar valores negativos também. Então se você quiser retirar combustível, às vezes o seu motor pode afogar um pouquinho logo após a partida em alguma temperatura. Esse mapa aqui também ajuda bastante, um mapa 3D. Então da parte de injeção são esses 3 mapas que fazem a partida. Na parte de ignição aqui, tem aqui, ó, mapa de ignição, partida do motor. Esse mapa é o mapa que vai dizer qual que vai ser o ponto de ignição em função da sua temperatura. Aqui a gente só tem 2 pontos, mas se você quiser acrescentar mais pontos, você pode ir até 4 pontos de temperatura. E você tem então o ponto de ignição para quando o motor está frio e quando o motor está quente. A interpolação, se você quiser colocar valores diferentes também, pode colocar, não tem problema. Então esse é o mapa de pontos na partida. Aí depois, aqui em outras funções, no controle de lenta, se você estiver usando um atuador de marcha lenta de modo fixo, onde ele vai fixar os valores de PWM dele, de abertura do atuador, você tem essas duas referências aqui, que é a abertura do atuador durante a partida. Então quando frio, 20 graus ou abaixo, ou quando quente. Aí, quente provavelmente ele considera 80 graus e no meio dessas duas temperaturas ele interpola a posição do atuador. Então isso aqui também ajuda na quantidade de ar durante a partida. E você tem mais 2 mapas aqui, que é esse aqui, ó, posição do atuador pós-partida. Então logo após a partida que ele saiu daquele RPM de partida, ele vem, conta esse tempo aqui e aumenta em cima do valor que você já tem aqui na temperatura do seu atuador. Ele aumenta, ele soma esse valor aqui. Para fazer aquele lançamento de giro do motor, ele lança e vem diminuindo. Isso aqui ajuda na quantidade de ar. Então é como se você acelerasse e fosse tirando o pé devagarzinho para ele fazer aquela descida de giro suave. Isso aqui ajuda, esse mapa ajuda nisso. Depois também tem esse mapa de RPM de controle pós-partida, que também quando ele saiu do RPM de partida, ele conta esse tempo aqui e soma no alvo de controle de marcha lenta. Então você tem o controle de marcha lenta por ponto com esses alvos aqui nesse mapa de RPM de controle. Então vamos supor que você esteja a 60 graus, você quer 1000 RPM de rotação de marcha lenta. Logo após a partida a 60 graus, ele vai pegar esse 1000 e vai somar aqui em tempo para fazer o controle em 200, aí ele vai cair no giro, então justamente para fazer aquela rampa de subida de giro e depois ir diminuindo até estabilizar a rotação. É mais um mapa pós a partida que influencia na partida. Se você tiver no seu carro uma injeção de gasolina, a Flowtech controlando a bombinha e a solenoide na partida para se usar etanol ou metanol e quiser usar a partida auxiliar com gasolina, você vai ter aqui, ó, auxílio de partida a frio, você vai dizer se a sua saída é terra ou positiva, né, dependendo do modelo da injeção, e também aqui você tem essa curva, que é quantos graus está seu motor e quanto tempo que ele vai acionar a bombinha de gasolina. Então isso aqui também ajuda bastante se você tiver essa função ativada. Agora aqui, algumas dicas aqui, ó. Aqui em características do motor, você tem aqui a rotação do motor na partida. Então você vai configurar aqui quantos RPM que ele abaixo desse valor considera que o motor está em estratégia de partida, que aí vai acionar aqueles mapas que eu mostrei. E quando ele passar desse valor, ele sai daqueles mapas,
começa a contar o tempo naqueles mapas por tempo, por exemplo, enriquecimento após partida, atuador após partida, ele começa a contar o tempo e já vai para os mapas principais do motor, de marcha lenta, ou mapa principal se você tiver por map. Então esse é o valor que ele toma como para saber se está na partida ou não. E aqui uma dica também em sinal de RPM, tem essa opção aqui, ó, sincronia inteligente de partida. Isso aqui, se você habilitar, ajuda a injeção a sincronizar mais rapidamente o sinal de rotação e começar a injetar mais rápido. Então acaba que melhora o tempo de partida, o motor parte um pouquinho mais rápido com isso aqui. Então são essas opções aí, dá para ver que tem muito mais opção, é muito mais detalhado, tudo muito com um requinte legal em função de temperatura, em função de tempo, pós-partida, isso tudo ajuda muito ao motor pegar mais rápido, que é o que a gente viu aí no teste. Obrigado aí por ter acompanhado, até o próximo vídeo, valeu!